Como ganhar massa e ficar gigantesco? Essa é a dúvida que muitos têm, que muitos me perguntam. Principalmente porque eu já fui muito maior e hoje tenho um shapinho. Cara, ganhar massa é fácil, é simples e tem mais de 100 mil vídeos por aí te explicando isso. Mas eu vou resumir para tu, eu vou deixar mais fácil. Basicamente, para ganhar massa, você precisa de carga, peso, resistência no seu músculo, nas suas atividades físicas, ou seja, utilizar a força em algum momento da sua atividade física para que você ganhe massa muscular. Como funciona isso? O seu músculo, ele vai levantar um peso ou vai fazer um esforço X. Esse esforço, quanto mais você repetir ele com constância e claro, com descanso, o seu músculo, ele vai entender o quê? Pô, hoje esse desgraçado fez eu levantar 100 quilos. Amanhã você vai lá e você tenta fazer uma progressão de carga. Lembra que eu falei que o mais importante é a resistência, a progressão, é o peso. Ou seja, se hoje tu faz 100 quilos em algum exercício, ou 10 quilos, para você ganhar mais massa, ficar mais forte, criar mais tecido muscular, estimular o seu músculo a ficar maior, tu precisa, na outra semana, tentar bater esse seu recorde pessoal. Não importa se você levantou 10 ou 100 quilos no supino, ou se você está fazendo barra na praia. Se tu fez 10 barras semana passada, essa semana tu tem que fazer 11, 12 ou adicionar um peso em você, no seu corpo, para continuar fazendo esse exercício. Ou adicionar um fator que faça ficar mais difícil, como por exemplo, fazer exercício de forma mais lenta. Também pode te ajudar, mas não é esses fatores, essas diferencinhas de fazer exercício de forma mais lenta, de fazer repetição assim, assado, não são essas coisinhas que são a base de ganhar massa. Não, ganhar massa, a base é treinar com mais peso, treinar com progressão de carga, treinar com progressão de resistência. Claro que tu pode ganhar massa nadando, na natação. Tu vai ficar com as costas enormes. Por quê? Porque cada vez mais tu tem que nadar mais, cada vez mais tu tenta nadar mais rápido. Então seu músculo vai se adaptar para conseguir te entregar isso. A diferença é, a gente tem fibras musculares, várias fibras, dois tipos de fibras, brancas e vermelhas. Desses tipos, você precisa atingir digamos assim, que na musculação a gente tem um range, ou seja, alguns níveis de repetições que são mais adequados, né? Por que níveis de repetições e como assim mais adequados? Se tu fizer uma repetição só, ou fizer um exercício extremamente pesado, mas ele for só uma vez, uma repetição a cada grande quantidade de tempo, você vai principalmente treinar força. Então você precisa ter no seu treino, para ganhar massa, você precisa ter um range de repetições que seja de 3 a 15. Esse é o ideal. Tu vai crescer com uma, vai crescer com 100 repetições. Mas se você conseguir colocar um peso na resistência, mas vamos falar de peso aqui agora. Tu consegue colocar um peso que tu faz 15 repetições, depois consegue aumentar o peso para um peso que tu faz 12 repetições, consegue aumentar o peso para um peso que tu faz 9, 6, 3, tu tá ganhando massa. Tu tá fazendo um treino de hipertrofia. Um outro detalhe para ganhar massa, além da progressão de carga, que é o mais importante, espero que vocês tenham entendido isso, porque muita gente só vai para academia, mas não sabe exatamente quantas repetições fazer, como executar o exercício. E o principal é justamente isso, a progressão da sua carga. Você bater os seus recordes pessoais. Isso vai fazer você ficar com mais massa e mais forte, e também com mais densidade muscular, porque isso vai obrigar os seus músculos a evoluírem. Para eles evoluírem, você precisa fazer outra coisa, comer.
Tu precisa comer para ganhar massa. Simples, simples, meu Deus. Principalmente proteínas e carboidratos. Os carboidratos, vou falar das proteínas por último. Os carboidratos, eles são bons e são importantes. Então para de demonizar o carboidrato. Tu só não entende nada. E você não está acostumado a ter uma dieta normocalórica. Você não está acostumado a seguir uma rotina, provavelmente, se você tem muito medo dos carboidratos. É claro que carboidratos complexos são diferentes de açúcar. Caralho, Fio, como assim? Carboidrato complexo são carboidratos de absorção lenta. Tá? Açúcar são carboidratos de absorção rápida. Absorção rápida te dá um pico de insulina, que é um hormônio do seu corpo. E esse hormônio faz você absorver tudo e estocar gordura. Beleza? Resumiu? Quando você come carboidratos complexos, carboidratos de absorção lenta, esse pico de insulina não acontece. Se esse pico de insulina não acontece, você continua com o seu metabolismo preferencialmente perdendo gordura, principalmente se você estiver num déficit calórico, que não é o que a gente quer. A gente quer um bulk, a gente quer um ganho de massa. Então você precisa consumir mais calorias, mas nem por isso você precisa consumir açúcar, porque você não quer pico de insulina. Então, independente se você vai secar ou crescer, é ideal você focar nos carboidratos complexos, porque mesmo comendo mais carboidratos complexos, você vai ganhar menos gordura. Por isso você tem que comer certo no bulk. Por isso os carboidratos, tanto para você secar quanto para você crescer, são importantíssimos. Principalmente arroz, batata, um pãozinho não faz mal, um pãozinho integral até é melhor, mas não tem muita diferença. Frutas. O que eu não quero que tu coma, seja leite condensado, seja açúcar de colher, seja beber 2 litros de mel. Essas coisas, assim como bebida alcoólica, tem açúcar que vai te fuder, tem um carboidrato que vai te fuder. O carboidrato ele precisa ser, para você ganhar massa, suficiente para o seu peso corporal. Então eu, Fio, recomendo tu comer pelo menos 4 gramas de carboidrato por quilo corporal, se você está pensando em ganhar massa. Cara, esse é o mínimo, tá? É o mínimo do mínimo que você precisaria comer. É o mínimo que vai deixar o seu corpo com bastante glicogênio. Glicogênio é o carboidrato dentro dos músculos. E ele vai te deixar cheio, forte, vai te deixar com energia para treinar. E os carboidratos, eles têm uma função no nosso corpo que é, digamos que, poupar as proteínas, poupar os nossos músculos, ajudar a gente na anticatabolização. Anticatabólico. Então os carboidratos, eles são anticatabólicos, eles não deixam você perder músculo também. Catabolismo, perder músculo. Anabolismo, crescer músculo. Não tem nada a ver com anabolizante nenhum dos dois, tá? É só a palavra que significa uma situação na qual você está ganhando músculos e uma situação na qual você está perdendo músculos. Dito isso, que os carboidratos são importantes, tu precisa de carboidrato para ganhar massa, carboidrato complexo vai ser melhor que açúcar, mesmo que você, não importa, vai ser melhor pelo fato da insulina, a não ser que a gente esteja falando de outras coisas, outros hormônios no meio disso, né? Tá injetando outras coisas, aí é outro vídeo, para você é outro vídeo. As proteínas também são importantes, muito para tu ganhar massa. Mas não é como se você comesse cada vez mais proteína, você vai crescer mais. Não, não. O corpo ele até consegue absorver muita proteína, digerir muita proteína. Existe, entre aspas, um mito que você pode consumir só 30, 40, 20, depende de onde você vai procurar esse mito. Gramas de proteína por refeição. Isso não existe. Tu pode consumir 100 gramas de proteína numa refeição, e depois mais 100 na outra. Mas se tu consumir 1000 gramas de proteína no dia, tu acha que você vai crescer mais? Não vai. Tá? Não vai. Eu diria que para você fazer um bulk, o máximo de proteína, para uma pessoa natural, máximo de proteína, e que eu também recomendo para você fazer um bulk caprichado, 4 gramas de proteína por quilo corporal. Isso, mais as 4 gramas de carboidrato por quilo corporal, vão deixar você numa situação
bem interessante para tu começar um bulk. Se você precisar aumentar alguma coisa, tu só vai aumentar o carboidrato. Olha só que fácil. Então a sua proteína, ela não vai mudar muito durante o bulk. Você vai comer sempre a mesma quantidade de proteína. Então já te recomendo o quê? Foca em comer sua quantidade de proteína no dia, principalmente. E o carboidrato, foca em comer junto, mas deixa ele, digamos assim, que secundário, porque ele é mais fácil de comer. Mais fácil, mais palatável. E mistura, você vai um arrozinho ali com uma carninha, fica delícia. Agora comer às vezes a carninha só, entendeu? Então, e eu gosto muito de arroz. Mas serve batata, serve pão, serve macarrão, serve biscoito de arroz. Vários carboidratos complexos no mundo que você pode usar na sua dieta. Basicamente, para tu fazer um bulk, é só tu fazer isso.